Como resistir aos desejos da carne? Oi, gente, a paz do Senhor. Esse vídeo aqui é para você que tem dificuldade em resistir aos desejos da carne. E quando a gente fala em desejos carnais, a gente já relaciona isso ao pecado sexual. E nós sabemos bem que existem outros tipos de desejos carnais, mas aqui nesse vídeo eu quero dar ênfase a esse tipo de pecado mesmo, porque eu já percebi que aqui no meu canal tem muitos jovens, tem pessoas aí dessa faixa etária da juventude, e eu acho muito importante a gente falar mais sobre este assunto, porque nessa fase da vida nós somos muito tentados nessa área. E já faz muitos anos que Deus fala comigo que Ele vai colocar jovens em meu caminho para eu instruir, e eu tenho visto isso se concretizando, e eu, como uma jovem, eu te entendo. Eu sei que esses processos aí não são fáceis, eu também sou tentada nessa área, então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. É uma fase que a gente sabe que os hormônios estão à flor da pele, como diz o ditado. Então, obviamente, você vai ser mais tentado nessa fase. E eu já quero começar explicando para você que nós, seres humanos, temos a necessidade de sentir prazer. Nós precisamos buscar prazer em algo, e eu estou falando aqui de questões fisiológicas. É uma necessidade do ser humano. Então eu vejo que muitos endemonizam isso aqui e ignoram a questão fisiológica e já colocam isso aqui como sendo algo espiritual. E o lado espiritual existe sim, mas a gente sabe que também tem a questão fisiológica. As pessoas endemonizam o fato de você precisar sentir prazer, mas aqui eu estou trazendo para você uma questão fisiológica. Então as pessoas têm que deixar de serem ignorantes em relação a isso. Tem a questão espiritual? Tem, mas também tem a questão de você ser um ser humano. E como ser humano, você tem necessidade de ser humano. Porque enquanto você estiver nesse corpo corruptível aqui, nesse corpo carnal, vai ser assim sempre. Então eu já fui assim, essa pessoa que endemoniza essa questão aqui. Só que depois de um tempo que eu comecei a estudar, eu descobri que o nosso corpo tem a necessidade de liberar dopamina, que é o hormônio do prazer. Porque quando a dopamina está muito baixa em seu organismo, você começa a ficar mal-humorado. Você pode ficar assim com sentimentos de depressão. Então isso acontece. Eu não sabia disso. Mas depois de um tempo eu comecei a observar, de fato, os meus comportamentos. E quando eu comecei a observar isso, eu comecei a identificar alguns momentos da minha vida que eu preciso buscar prazer em algo. E hoje eu já consigo perceber. Inclusive hoje eu percebi que eu estava assim com a diminuição no humor, eu não estava legal, estava muito para baixo. O que foi que eu fiz? Eu fui buscar prazer em algo. Então eu comprei uma barrinha de chocolate e eu comecei a comer. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Vamos dar continuidade aqui primeiro com o contexto. E olha, sinceramente, se eu fosse você, eu pegaria um caderno nesse exato momento e anotaria tudo que eu estou falando aqui. Porque você não vai ouvir muitas pessoas falando isso. As pessoas quase sempre irão levar isso aqui para um lado espiritual. Então, se você puder pegar um caderno e uma caneta e anotar tudo que eu estou te falando, ou abrir um bloco de notas e começar a escrever, ótimo. E eu super recomendo que tu faça isso agora. Eu quero falar para vocês também que aqui na descrição eu vou deixar um material que o nome é Caminho para a Santidade. Entra lá e dá uma olhada, clica nesse link aqui abaixo e observe lá, porque fala sobre essas coisas, fala sobre jejum, fala sobre esses tipos de pecado também sexual, vai te ajudar, porque fala com mais profundidade. E tem coisas que eu não posso falar aqui abertamente, mas aqui vai ter na descrição o material. É só você clicar, vai lá, dá uma lida. E eu acredito que esse material vai te ajudar muito e edificar bastante a sua vida. Então, quando eu começo a ficar desmotivada, eu percebo assim uma diminuição em meu humor. Eu começo a ficar assim com as emoções agitadas. Eu aplico estratégias para resolver isso. Mas antes, nós vamos ler aqui a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que é o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, e diz assim: fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está incentivando Timóteo a fugir dos desejos da mocidade. E ele era jovem. Com certeza ele seria tentado em algum momento nas áreas que nós jovens somos tentados atualmente. E eu quero falar para você que vai ter momentos que você, de fato, vai ter que fugir. Eu já passei por situações assim da minha vida, nessa área mesmo,
que eu tive que fugir. O inimigo chegar, apresentar a bandeja e eu simplesmente dar as costas e sair correndo. Agora até que sossegou mais, só que teve épocas que, meu Deus do céu, era um negócio terrível. E como que você faz para resistir? Tem momentos que você vai ter que fugir. Sério, gente, vão ter momentos que vai ser necessário você aplicar a fuga. Então, se você perceber que o diabo colocou um banquete ali, atraente, agradável aos seus olhos, pode sair correndo. Isso é sério. Saiba o momento de fugir. Cada um aqui sabe do seu limite, sabe até onde suporta, até onde aguenta. Então, se eu vejo que algo ali eu não vou conseguir suportar aquela tentação ali, eu caio fora. E recomendo que você também faça isso. Então, você que é jovem aqui está me entendendo, né? As situações que você pode ser colocado ali, submetido. E agora eu vou falar para vocês as estratégias que eu aplico para vencer aí os desejos da mocidade. A oração é a primeira estratégia e eu oro assim bem específico. Eu já falo, Deus, por favor, me ajuda a resistir às tentações. Porque assim, tem momentos que a gente tem que orar de modo específico. Não fazer aquelas orações assim aleatórias que você ajoelha para orar e ora por um monte de coisa. Não, já ora específico. E aí eu vou falando, Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. Tu sabes, Pai, da minha estrutura. E eu vou orando em cima mesmo. Não precisa ter vergonha, tá bom? Porque Deus, Ele é o teu Pai. Então, eu mesma sou bem íntima de Deus e eu falo sobre tudo com Deus. Eu converso sobre detalhes. Eu vou falando para Deus, pedindo certas coisas, pedindo para Ele me ajudar nesse processo. E principalmente nós que estamos solteiros. Quem é casado também passa por isso de ser tentado, né? O inimigo quer ali desvirtuar você. E ele vai colocar banquetes também. Mas eu falo especificamente para nós solteiros, porque vocês sabem do que eu estou falando aqui muito bem. Eu não posso falar toda hora porque a plataforma não permite. Então eu já oro assim bem específico. Que Deus me dê graça para que Ele me sustente. Até Ele enviar o meu prometido, a pessoa que Ele tem para mim. Eu vou orando ali bem específico mesmo. E como eu falei, não tenha medo nem vergonha. Pode falar tudo com Deus. Pode se abrir e ser bem sincero com Deus, porque Ele vai te entender. Outra estratégia que eu aplico é não ficar ali conversando com um e com o outro, pedindo conselho a um e a outro, porque isso atrapalha mais do que ajuda. Você vai começar a ficar confuso e mais perturbado. Cada pessoa vai te falar uma coisa, cada um tem uma opinião diferente, vai expressar isso. E você vai ficar assim, sem saber o que fazer. Então, a melhor coisa que você faz é conversar com Deus. Sai do WhatsApp, sai das redes, porque as telas nos deixam muito mais agitados. Então, quando eu estou assim, muito agitada, eu já saio das telas, não respondo ninguém, porque realmente eu preciso tirar um tempo para falar com Deus, um tempo para mim, para me conectar, para poder voltar ao normal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre questões fisiológicas. Sempre que eu percebo que eu preciso encontrar prazer em algo, é claro que vai chegar uma fase que vai se tornar mais difícil. Então, mesmo sendo difícil, por enquanto, vá aplicando essas estratégias aqui que eu também aplico. Então, sempre que eu percebo que eu estou precisando buscar prazer em algo, eu vou lá, faço exercícios. Eu tenho o hábito de me exercitar, apesar que eu estou parada já faz 1 mês e pouco, quase 2 meses, mas eu pretendo voltar em breve. Eu faço exercícios, eu aumento a carga porque eu preciso liberar dopamina. Você precisa disso, então o exercício vai te ajudar. Quanto mais você fizer e intensificar, se possível, isso vai te ajudar aí a aliviar. Porque você precisa gastar energia em algo. Então vão vir muitas coisas em sua mente e tente descarregar em áreas que não vão te fazer pecar. E o exercício vai te ajudar nisso aí. É uma coisa que eu aplico na minha vida. Outra estratégia que eu aplico falando sobre questões fisiológicas ainda. Quando eu percebo que eu estou precisando buscar prazer em algo, eu tento comer alguma coisa que eu goste. Geralmente eu vou ali no mercado e compro um doce, uma barrinha de chocolate. Hoje mesmo eu fiz isso, comprei uma barrinha de chocolate. Óbvio que você precisa ter equilíbrio. Eu não estou falando aqui para você sair loucamente descontando isso nos doces, nas comidas, não. Tem que ter equilíbrio. Eu faço isso com responsabilidade e equilíbrio. Então eu como um docinho aqui hoje, alguma coisa que eu goste, e aí eu passo uma semana, eu passo alguns dias sem comer. Então eu fico ali alguns dias à frente sem comer nenhum doce, sem comer nada pesado, porque a gente não pode ficar descontando tudo na comida. Mas é uma estratégia que eu aplico com muita responsabilidade. Até porque eu cortei assim o açúcar da minha vida, o máximo que eu pude eu cortei. Então hoje eu tenho esse equilíbrio, eu tenho essa cautela, mas eu aplico essa estratégia e funciona pra mim. Então você pode aplicar isso também, não dessa forma, não necessariamente igual eu faço, mas de outra forma, utilizando algo que você goste.
ou fazer outras coisas que te dão prazer, por exemplo, uma leitura. Enfim, cada um ali tem seu gosto e você pode aplicar coisas que vão te ajudar nesse processo, que não é fácil. Então essas estratégias me trazem uma melhora bem significativa. Uma estratégia espiritual que eu aplico também é a leitura da palavra, sabe? Eu leio e medito, sabe por quê, gente? Porque nesses momentos que a gente precisa aplicar a palavra, lembrar do que a gente leu, a gente esquece. Então, o que é que você faz? Vai reler, que é para você lembrar do que está escrito e conseguir aplicar. Enquanto tu faz isso, a tua mente vai ficar ali, focada na palavra, e tu vai tirar um pouco o foco das outras coisas. Até Deus enviar alguém para você se casar, vai ser assim. É um processo aí que você vai ser tentado e testado várias vezes, mas a gente vai aplicando as estratégias e Deus vai dando graça e a gente vai vencendo. E por que eu estou falando isso aqui? Para vocês entenderem que eu sou uma pessoa normal, eu não sou perfeita, eu também tenho dificuldades em muitas áreas e eu também passo por isso e eu super te entendo. Eu não vou ficar aqui te julgando, falando que é espírito, que você está endemoniado, não. É uma coisa que é normal, gente, faz parte da vida do ser humano, mas dá para nós irmos vencendo isso aqui. Então esse vídeo aqui foi para te ajudar aí nesse assunto. Eu recebi muitas mensagens assim, de pessoas falando sobre pecados assim, coisas bem mais específicas que eu queria poder falar aqui, mas infelizmente não dá, porque a plataforma não permite. Mas por enquanto eu espero ter te ajudado aqui e ter edificado a sua vida de alguma forma. Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar disponível o link do material Caminho para a Santidade. Clica aqui e vai lá dar uma olhada e conferir. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.